Nós vamos começar com a medida de A, nós vamos começar aqui, ó. Fazer um segmento qualquer. Nós vamos pegar a medida de A. Nós vamos transportar aqui, ó. Vamos começar o início. Nós vamos transportar aqui, certo? E aí, nós vamos prolongar esse segmento. E aqui, nesse ponto, nós vamos fazer um ângulo de 90 graus, ó. Certo? Uma perpendicular. Uma retinha perpendicular forma um ângulo de 90 graus. Não precisa ser muito grande, porque o segmento A é pequeno. Eu já vou fazer um pouquinho maior, só porque nós vamos... ó, ponta seca aqui, essa é a medidinha de A. Então, aqui, ó, essa é A e essa é a medida de A. E aí, nós vamos ligar esses dois pontos formados aqui, ó. Então, essa medida vai ser a raiz quadrada de 2. Então, nós vamos prolongar agora essa retinha aqui, ó. Nós vamos fazer uma perpendicular nesse ponto aqui, certo? Tudo bem? Então, nós vamos vir aqui, ponta seca nesse ponto. Nós prolongamos a hipotenusa e nós vamos construir nela uma reta perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Ó, certo? Nós vamos ligar esse ponto aqui com o pontinho formado. Ó. E aí, aqui, nós vamos pegar a medida de A, nós vamos transportar. E nós vamos achar a nova diagonal aqui. Então, aqui é a A, aqui é a raiz quadrada de 2. E nós vamos ligar aqui os dois pontinhos formados. Certo? E nós vamos obter o A raiz quadrada de 3. Então, nós vamos prolongar essa reta aqui, tá? Então, nela, nós vamos fazer uma perpendicular. Dois pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com abertura maior que a metade. Onde cruzou aqui, nós vamos ligar, ó. Nós vamos pegar aqui agora a medidinha de A. Ó, vem aqui. Certo? E nós vamos prolongar aqui. Ligar esses dois pontos, ó. Esse ponto com esse pontinho. Então, esse daqui é a medida de A. E aqui é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2A. Certo? Tudo bem? E agora, nós vamos prolongar essa hipotenusa. E nós vamos encontrar dois pontinhos de apoio, ó. Pelos pontinhos de apoio. Ó, nós vamos prolongar aqui. Ligar agora esse pontinho com esse cruzamento, ó. Aí, com essa medida de A, nós vamos traçar aqui. Esse é A. Nós vamos ligar esse ponto formado. Esse daqui, então, vai ser o A raiz quadrada de 5, certo? Nós fizemos uma reta auxiliar, aí nós vamos pegar a medida de 2,5, ó. Mais 5,5. Certo? Ó. Então, ó, aqui é 2,5 mais 5,5, a soma nós vamos chamar de AB, certo? Então, ó, fizemos o AB, que era 2,5, e o BCD, que era 5,5. Agora, nós vamos encontrar a mediatriz do segmento AD, que é a soma de AB mais CD, certo? Qual que é a abertura maior que a metade? Nós vamos cruzar de um lado e do outro. Com a mesma abertura, nós vamos cruzar do lado e do outro. E nós vamos achar o ponto médio entre o segmento AD, ó. Nós vamos unir aqui esses dois pontos, né? E aqui, então, nós vamos obter o ponto médio. Nós vamos construir o LG5
ponta seca em M, que é o ponto médio. Nós vamos construir o LG5 entre o AD, certo? Agora, aqui onde nós unimos o ponto, o segmento AB com o CD, formou esse pontinho aqui, né? Nós vamos chamá-lo de H, porque aqui nós vamos construir uma altura. Então, o H coincidiu com B, coincidiu com C. Então, nós vamos fazer em H uma perpendicular. Ponta seca em H. Qualquer abertura, fazemos 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com a abertura maior que a metade. Certo? Então, aqui, ó, nós vamos ligar o ponto H com o pontinho formado aqui. Certo? E como é pelo processo aditivo, então, essa é a medida do X. Então, ó, o X, no processo aditivo, é a média geométrica, né, entre o segmento AB e BD. E CD, tá bom? Tudo bem? Ó, agora é o processo subtrativo. Nós vamos começar com o maior, né, que no caso é o M. Nós vamos marcar o início aqui, tá? E nós vamos colocar a medida de M aqui. Tudo bem? Então, essa medida aqui, ó, é o M. Certo? E nós vamos subtrair o N, ó. Pegamos a medida de N e nós vamos subtrair aqui, ó. Pode ser desse lado ou desse. Então, subtraímos o N aqui. Então, ó, nós pegamos o M, subtraímos o N, certo? E agora nós vamos fazer a mediatriz entre o início e o fim. Então, a ponta seca aqui no início, abertura maior que a metade, vamos cruzar em cima e embaixo. Mesma coisa do outro lado, ó. E aí, onde os dois arcos se cruzaram, nós vamos unir, ó. Certo? Encontrando assim o ponto médio aqui, ó. E nós vamos construir o LG5, ponta seca em M, ó. Nós vamos construir o LG5. Tudo bem? O ponto de encontro aqui, ó, entre esse segmento da subtração do M e o N, ó, esse aqui é o N, né? E esse daqui é o M. Né? Esse ponto de encontro, onde a gente uniu eles aqui, ó, nós vamos fazer uma perpendicular. Vamos chamar aqui de H, ó. Tá bom? Nós vamos vir ponta seca em H, 2 pontos de apoio quaisquer. Vamos construir uma perpendicular, onde os dois foram subtraídos, tá bom? Então, nós vamos unir o H com esse pontinho, certo? Aqui, quando a gente faz pelo processo subtrativo, a média geométrica vai ser um dos catetos, ó. Então, nós vamos sempre do lado que a gente subtraiu. Se nós subtraímos o N desse lado, então, nós vamos ligar aqui esse ponto. Certo? E esse daqui vai ser a nossa média geométrica. X. Certo? Tudo bem? Então, o exercício 3 é para a gente determinar a média geométrica, né? Pelo processo aditivo e pelo processo subtrativo, de A igual a 8 e B igual a 2. Então, nós vamos começar aqui pelo processo aditivo, ó. Nós vamos fazer uma reta qualquer, vou marcar o início. Como o segmento A é 8 e o B é 2, nós vamos unir, então, o 8, marcar na régua 8 centímetros, tá? Do 0 ao 8, nós vamos vir aqui, nós vamos somar. Mais 2, certo? Ó, mais 2. Tá? Então, essa é B e esse é A. Agora, nós vamos achar a mediatriz entre esse segmento aqui, né? Cruzar de um lado e do outro. De um lado e do outro. Onde cruzou podia ser menor, tá? Onde cruzou aqui, nós vamos obter o ponto médio, ó.
Então, aqui é o ponto médio. Nós vamos nos apoiar no ponto médio, vamos abrir o compasso até o começo, ou nós vamos fazer o LG5, certo? Onde nós unimos o B com o A, nós vamos chamar de H, né? E aqui nós vamos fazer a construção da média geométrica, entre 8 e 2. E aí, nós vamos unir esses dois pontinhos, o H. Então, essa aqui é a nossa média geométrica, certo? Tudo bem? Pelo processo aditivo, vai ser sempre a altura. Agora, pelo processo aditivo, nós vamos começar com 8, né? Ó. 8 centímetros. E nós vamos subtrair 2. Você pode subtrair desse lado ou desse. Eu vou subtrair aqui, ó, 2 centímetros, certo? Aí, nós vamos encontrar a mediatriz. Então, aqui, ó, é o B e aqui é o A. Aí, nós vamos achar a mediatriz desse segmento da subtração. Vou marcar o ponto médio para encontrar o LG5, que o LG5 forma um ângulo de 90 graus. Um LG5 de 90 graus. Então, agora, encontramos o ponto médio aqui, ó. Vamos nos apoiar e nós vamos fazer a construção do LG5. Aqui ele saiu meio. Onde nós subtraímos o A e o B, formou um ponto, que nós vamos chamá-lo de H. E aí, nós vamos fazer uma perpendicular aqui em H, 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos, ó, com a abertura maior que a metade. E aí, nós vamos encontrar a altura. Certo? Quando a gente faz pelo método subtrativo, processo subtrativo, né? Nós vamos encontrar aqui, ó, que a média geométrica vai ser esse cateto, sempre do lado que a gente subtraiu um dos segmentos, tá? Então, aqui vai ser a média geométrica. Nós fizemos graficamente, tanto pelo processo aditivo, tá? Como pelo processo subtrativo. Tudo bem? Pelo aditivo e pelo subtrativo. Agora, nós vamos comprovar algebricamente. Bom, se nós observarmos aqui, ó, o A desse eu fechei aqui os triângulos só pra gente analisar, ó. Fazendo congruências de triângulos aqui, né? Então, nós vamos ter que A tá para X. Nesse triângulo aqui, o A é o menor, certo? Nesse outro triângulo, tirando a hipotenusa, ó, esse cateto é menor. Assim como o X tá para B. Então, nós vamos ter aqui, ó, que A tá para X, assim como o X tá para o B. Se a gente utilizar isso nesse triângulo aqui, ó, o A do maior, no triângulo maior aqui, ó, o A, triângulo maior, tá para X, né? Então, aqui, ó, esse é o lado maior. Assim como nesse triângulo aqui, ó, o X tá para B. Resolvendo isso daqui, vai ficar como, ó, vamos substituir, né? O A é 8. X é o que a gente procura, média geométrica. X tá para B, o B é 2. Multiplicando o cruzado, o que nós vamos obter? X vezes x, x ao quadrado. 8 vezes 2 vai dar 16. X vai ser igual, se esse 2 é potência, passa em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 vai ser igual a 4. Se a gente medir com a régua, ó, aqui vai dar 4 centímetros, ó, e aqui também vai dar 4 centímetros, certo? Então, ó, tanto pelo processo aditivo, como processo subtrativo, como algebricamente, nós obtivemos o mesmo resultado. Então, ele pede aqui, ó, compare os resultados e apresente sua conclusão. Então, vai ficar assim, ó, a medida X do segmento é a mesma nos 3 modos de obter a média geométrica. No modo
processo aditivo, processo subtrativo e algebricamente, certo? Nós vamos prolongar o segmento, certo? Tudo bem? Nós vamos pegar a medida de CD, ó, e nós vamos somar aqui, certo? Então, essa aqui é a medida de CD. E aí, a emenda aqui do BC com o CD, nós vamos chamar esse ponto aqui, além de C, ele vai ser coincidente com o H. E nós vamos prolongar essa altura aqui, ó. Bom, mas aí o que nós vamos fazer? A mediatriz entre o C e o D, ó. E nós vamos encontrar o ponto médio para construir o LG5. Ponta seca em M, nós vamos construir abertura até B. Nós vamos construir o LG5, certo? E aí, nós vamos prolongar aqui o CD. Como foi o processo aditivo, quer dizer que o X é a média geométrica, tudo bem? Como ele quer que a gente constrói uma circunferência de diâmetro X, nós vamos pôr aqui a ponta seca em O. Ou nós podemos fazer o contrário, né? Nós vamos fazer uma reta auxiliar qualquer, vamos fazer ela aqui do lado, ó. Vou fazer aqui mesmo, uma reta auxiliar qualquer, tá? E aí, eu vou marcar o início. Nós vamos pegar a medida de X, ó, ponta seca nesse ponto que nós marcamos, e nós vamos cruzar os arcos com a abertura maior que a metade, ó, de um lado e do outro. Bem aqui, onde terminou, de um lado e do outro. Então, nós começamos pelo diâmetro. Aí, nós vamos ligar aqui, ó. E nós vamos encontrar o ponto O. E agora, ponta seca em O, nós vamos construir essa circunferência. De diâmetro X. Certo? Tudo bem?